So initially I was planning to have 3 presentations, Inicialmente, eu tinha plano de ter 3 but it was apresentações, suggested that it would be good to have a 4th and last one. mas foi me sugerido que seria bom ter uma quarta e última. Thank you so much. I'm going to use this as a question and answer. E eu vou usar essa apresentação como uma sessão de perguntas e respostas. I'm planning to do a summary and a question and answer, but I think I'll use the questions to make up a summary. A minha ideia é fazer um resumo e as perguntas e respostas, mas eu acredito que vou usar as perguntas para guiar esse resumo. So several people have been asking me Então, muitas pessoas têm me perguntado about the internal issues in the movement. sobre os problemas internos no movimento. But what's your position on the internal messages in the movement at the moment? Sobre qual é a minha posição em relação às mensagens internas no movimento agora. And I didn't present that. I E eu didn't não, do that line. eu não apresentei isso, eu não fiz essa linha. I was asked to, what about Syria? Então me foi What questionado, about e a Síria? January 6th? E 6 de janeiro? And I think all those questions are valid and they're good questions, E eu acredito que todas essas perguntas, elas são válidas e são boas but they're not perguntas. part of my story. Mas elas não são parte da minha história. They belong to a different story in the same history. Elas pertencem a uma outra So you cannot- história dentro I cannot desse mesmo use período. my line, let's call it the Ukraine line, E eu não posso, então, usar a minha linha, que nós vamos chamar de linha da Ucrânia, and say something about January 6th. e falar algo sobre 6 de Because I janeiro. think that's an internal USA story. Porque eu acho que é uma história interna dos Estados Unidos. And that's a different line. You can make a line of it. E essa é uma outra linha. And I'm sure it's part of a line. E eu tenho certeza que faz parte de uma linha. But at least this weekend, I'm here to support, or my specialty is the Ukraine line at the moment. Mas nesse momento eu estou aqui para falar da minha especialidade, que é a linha da Ucrânia. And perhaps we'll come back to those questions later. E talvez a gente volte a essas perguntas But I don't mais think tarde. at this point I'm here to have very strong opinions on the internal issues. Mas eu não acho que nesse momento eu estou aqui para ter opiniões fortes com relação a questões internas. So one of the things that I talked about regarding Panium. Então, uma das coisas que eu falei relacionadas a Panium was that I suggested it starts in February. Foi que eu sugeri que começava em fevereiro. And it ends in October. E termina em outubro. And one of the questions is, Uma das perguntas é: Panium is Beneventum. Panium é Benevento. And in Beneventum, the elephants turned back on their own arms. The elephants of Pyrrhus destroyed their own army. Em Benevento, os elefantes de Pirro derrotaram seu próprio exército. And I think I addressed that, but perhaps a little shortly, or Eu acredito que eu falei sobre isso, mas talvez de maneira bem breve.
I think Elder Marco's presentation of this morning touched nicely on that. Eu acho que a apresentação do Ancião Marco hoje de manhã tocou de maneira muito boa nesse assunto. He said, these are my own words, but he said, Ele disse, isso são as minhas the King of the próprias South, palavras, Russia specialty, so to say, was information war. a especialidade do Rei do Sul, a Rússia, era a guerra de And the informação. USA, for a long time, didn't even pay attention to it. E os Estados Unidos, por muito tempo, não prestou atenção nisso. So they lost battle after battle after battle. Então, eles perderam batalha após batalha após batalha. So the elephant is a specialty of the King of the South. Então, os elefantes são uma especialidade do Rei do Sul. And this elephant, I think that is not even my invention. I think it's even Elder Tess saying it already. It's not something new. E o que eu estou sugerindo, e na verdade eu acredito que não é nem algo que Is that é uma sugestão 2021 minha, is algo que the a point Centes where the falou. USA starts to be the winner in this war, in this information warfare. Então, 2021 é o ponto na história onde os Estados Unidos ele começa a ganhar nessa guerra So de it's the informação. point where they, I don't know how to express it, I guess I said it. Então, é o ponto onde eu não estou conseguindo expressar isso. Where the USA starts to win those battles. Então, é o ponto onde os Estados Unidos começa a ganhar essas batalhas. And that's by the decisions that Biden takes. E isso é através das decisões que o Biden toma. He receives lots of information of intelligences. Ele recebe muitas informações And he decides to share them with the inteligência. allies. E ele decide compartilhar elas com os And to aliados. push a narrative, a story to the world E ele decide, então, levar uma narrativa para o mundo that Russia cannot be trusted, is not a reasonable partner, que a Rússia não pode ser confiada e que ela não é um bom parceiro. since Putin is president in 2000, Então, como o Putin ele é presidente desde all the way 2000, to, you could say today, desde daquela he época has até, pushed the se pode dizer narrative that hoje, Russia is trustworthy. You can reason with them. They're not so bad as everybody thinks. ele tem levado ao mundo uma narrativa onde a Rússia pode ser confiada, eles são bons And he was parceiros, very successful in that. e ele foi muito bem sucedido Because nisso, NATO didn't even see Russia as an enemy anymore. porque a OTAN nem via mais a Rússia como um inimigo. And many European countries did business with Russia. E muitos países europeus fizeram negócios com a Rússia. And just saw it as a normal partner or a normal, just as another partner. E eles viam a Rússia como um So they parceiro were normal, very só successful. Putin was very como- successful in pushing that narrative. como mais um parceiro. E, então, a Rússia foi muito bem 2021 sucedida marks nessa the point narrativa. where Biden says, no, it's not true. We should change this story. E 2021 marca o momento em que existe uma mudança aí, quando Biden coloca, não, isso não é verdade, eles não podem All the ser European confiados. partners or many other nations didn't believe him. Outros países, parceiros europeus, It took não until acreditaram nele. February of 2022, the invasion, for those other people to realize that Biden was right. E foi preciso a invasão em fevereiro de 2022 para esses parceiros, então, perceberem que Biden estava correto. So the elephants turning back on Putin Então, os elefantes se virando contra Putin is what happened in 2021. é o que aconteceu em 2021.
it's where America starts to win the information warfare. É quando a América começa a vencer a guerra de informação. And starts to the narrative that America pushes into the world is now the story that most people believe. E a narrativa que os Estados Unidos começam a levar ao mundo é a que as pessoas I começam a think Elder acreditar. Marco touched on that neatly. Eu acredito que o seu Marco tocou nesse assunto de maneira bem precisa. The way they have done that, and with private companies that helped the United States, E a maneira como eles fizeram isso com as empresas privadas que ajudaram os Estados Unidos. and that's why we believe the American story. E é por isso que nós acreditamos na história americana. The story in the media, the story at social media, A história na mídia e nas redes sociais is actively pushed. Is brought to us. é And the ativamente misinformation from levado Russia para and the nós. misinformation from Russian allies is being actively cut down. E a desinformação levada pela Rússia e pelos seus aliados, ela é cortada. And the private companies working with the American government E as empresas privadas trabalhando com os Estados Unidos have play a big part of that. tiveram um papel muito grande, bem grande nisso. So I think that's the elephant turning back on its own ranks. E eu vejo isso como os elefantes se virando contra os suas próprias tropas. So I had a question about Então, why recebi uma using pergunta. Viktor Orban as an exeter. Por que você está usando Viktor Orban como exeter? Because Orban is a European prime minister. O Orban é primeiro-ministro And how europeu. can the EU, in regard to have the EU is not the king of the North. E nesse caso aqui, a Europa não é, a União Europeia não é o Rei do Norte. So sorry. So yes, I used Viktor Orban as the person starting the discussion about a ceasefire. Então, eu usei Viktor Orban como ponto de início para o pedido de cessar-fogo. But he's not on his own. He's not doing it on his. He's not doing it alone. Mas ele não está fazendo isso sozinho. I think he is. You could say he's a puppet of Putin. There's many people call him like a puppet of Putin. Muitas pessoas chamam ele de or the useful idiot. Uma marionete do Putin. But I think he's also a puppet of Trump. Mas eu também acho que ele é uma marionete Because nas mãos Trump de doesn't Trump. really have power in until now, even in the last year, 2 years, he doesn't really have a position of power. Porque Trump, ele de fato, pelo menos nos últimos 2 anos, ele não tem nenhum poder. But he has been in contact with Orban. Mas ele tem estado Been em calls, and contato Orban has been in com Orban. Florida visiting Trump. Houveram ligações, o Orban visitou Trump na Flórida. Orban is the European Trump, so to speak. Então, Orban, ele é meio que o Trump The europeu. mini version. Uma mini And he versão has a dele. position. He's leader of a country. He can do something. E ele tem uma posição, ele é líder de um país, ele pode fazer algo. So he starts this. He fires up this discussion. Então, ele inicia And I essa think in the discussão. quotes that we read,
yesterday, you could see that as soon as he has a meeting with Trump, 1 or 2 days later, he comes in the media and shares something about it. E acho que você conseguiu ver pelas notas de ontem que uma vez que ele tem um encontro com Trump, alguns dias depois, ele está na mídia compartilhando alguma coisa. Then he says, well, Trump has a plan and Trump is going to fix this. E ele então diz, o Trump ele tem um plano, Trump vai consertar And he isso. said that because he talked with Trump about it 2 days before. E ele disse, porque eu falei com o Trump 2 dias antes. Viktor Orban took the opportunity of that presidency of the Council of the EU O Orbán, ele tomou vantagem da presidência da União Europeia to be more vocal and to be more visible. para ser mais verbal, to falar mais push abertamente e ser for a mais ceasefire. visto. E buscando, então, um cessar-fogo. I don't think Orban is representing the EU, and the EU is not the king of the north. Então, eu não acho que Orbán está representando a União Europeia ou que a União Europeia é o rei do norte. So when I mark Exeter for this story, Então, quando eu coloquei Exeter nessa I would história, mark it starting in July eu marcaria começando em julho, with Orban visiting Putin on, I think it's July 5, com Orbán visitando Putin em 5 de and julho. I would mark November 7 E eu marcaria 7 de when novembro, Trump calls Putin. quando Trump So liga it para starts with Putin. Orban, it ends with Trump. Então, começa com Orbán e termina com Trump. So if you make Exeter a point on a Então, bigger line, se você colocar Exeter I como um would mark ponto November numa 7, maior, and that is Trump and not Orban. eu marcaria 7 de novembro. E aí Does é that make Trump, sense? não Orbán. Isso faz Yesterday sentido? I discussed a lot of dates relating to Orban. Ontem eu discuti algumas datas relacionadas a Orbán. I'm not saying that every date that I discussed is a waymark, Eu não estou dizendo que cada uma das datas que eu apresentei são um marco. it was just it was a description of the history, Era só uma descrição da história. and I don't think I picked the important ones out to establish the waymark yet. E eu não acho que eu já selecionei as principais para definir como marcos. So these are the two that I would mark as the important ones, describing Exeter. Então, essas são as duas que eu marcaria como importante para marcar This is Exeter. Orban visiting Moscow. Então, isso é Orbán And visitando November 7 is Moscou. Trump calling Putin. E 7 de novembro é Trump And they both do ligando the para same Putin. thing. E ambos fazem a mesma But coisa. both are not in a position to fix the problem. Mas ambos não estão em uma posição de consertar o Orban problema. has a position. He's prime minister. He's head of Hungary. Orbán, ele tem uma posição, ele é presidente, But as head of Hungary, ele é he cannot do primeiro-ministro, much. ele está à frente da Hungria, mas He's just one of many. He's not in a position to fix the war in Ukraine. Mas mesmo estando à frente da Hungria, ele não está numa posição And November 7, de Trump is not consertar in a position Ucrânia. either to fix it. E em 7 de novembro, Trump também não está. But they both have set how do you say that? Set this process in motion. Mas ambos colocam esse processo em movimento For it to be finished later in the future. para ser finalizado no futuro. And I would say that's then Sunday law. E eu diria que isso, então, seria o decreto dominical. Question?
In your story of Panium, Na sua história de Panion, you have the same players at your bookend. tem os mesmos jogadores. So it's the same entities at the beginning and the end. Então são os mesmos, as But mesmas when you get pessoas to no Exeter, começo e why no is it fim. different? Mas quando você vai para Exeter, por que que é diferente? Because now it's not the same story. Agora não é a mesma história. I think it's the same story. Eu acho que é a mesma história. Yeah, sorry. So this is Viktor Orban. Aqui nós temos Viktor Orban. Okay. So you're saying, oh, maybe that's even here. So you're saying at Panium, February, it's the same player as in October. Então você está dizendo que em fevereiro e outubro em Panion são as mesmas pessoas atuando. And then you're going to do that again when you say Panium Sunday Law. E depois você faz a mesma coisa quando você diz Panion e Decada Dominical. So you say Panium, Sunday Law, that's both Biden, Biden. It's Então você está dizendo que America, Ukraine, Russia, America, Ukraine, Russia. Okay? Então, And then não. for Exeter, you have different entities. E então depois para Exeter você tem diferentes entidades. Different to the other ones. Pelo menos diferente das outras duas. But might have the isn't same Panium, Sunday Law different players? You say America now, but it's Biden there and it's Trump at the Sunday Law. Mas não, na América, no Decada Dominical, não são pessoas diferentes, porque você tem Biden num ponto e Trump no outro. Você diz América, Biden mas são... at Panium, it's Trump at the Sunday Law. Nós temos, embora seja América, nós temos Biden The point I em understood you Panion were e making Trump to em Decada establish Dominical. Ukraine and not Syria or anyone else is that it's a story about Ukraine and Russia, America, Ukraine. Oh, sorry. What I understood your point to be when you brought the Ukraine story Então, o que eu entendi que foi seu ponto quando você trouxe a história da Ucrânia was the importance to see Ukraine at the beginning and Ukraine at the end. era a importância de ver a Ucrânia no início e a Ucrânia no final. And that's why it couldn't be Syria. E é por isso que não poderia ser a Síria. And so if those are the players we're looking for, Então, se esses são os jogadores, as pessoas para story quem is nós about estamos olhando, Ukraine. então a história é sobre a Ucrânia. So now with Exeter, Então, agora com Exeter, could you explain why now you have different players? você pode explicar por que então agora você tem diferentes jogadores, diferentes You want to pessoas? answer that question? Você quer responder essa pergunta? A question to this. Maybe it will help. Okay. My question would be, do we have to differentiate the players from the geography? Minha pergunta é, nós temos então que diferenciar as pessoas, né, da geografia? So that's the same question that he has? E essa é a mesma pergunta que ele fez? It's to question his question. É para perguntar, questionar a pergunta dele. I see where you're saying, so I'm responding to Curtis. Então, respondeu o Curtis primeiro. I see your point, Eu vejo o seu ponto, but at the same time, I know I mark Viktor Orban, e na verdade assim, eu sei que eu marco aqui Viktor Orban, but I also said I don't think this is his work. mas mais uma vez eu disse, eu não acho que esse seja o trabalho dele. He is just the puppet of Trump. Ele é só uma marionete nas mãos de Trump. He is the one doing the dirty work because Trump isn't really
able to. Ele é aquele que está fazendo o trabalho sujo por Trump, porque Trump não pode. I chose November 7. Eu escolhi 7 de novembro. I could have chosen December 8, Eu poderia ter escolhido 8 de dezembro, when Orban had his last phone call with Putin. quando Orban fez a sua última ligação com Putin. And I don't think that makes a big difference in the story. E eu não acho que isso faz uma grande diferença na história. But I think November 7 is more significant. And that's why. Mas eu acho que 7 de novembro é mais significante. É por isso. Okay. Okay. So, most people are concerned about the internal things. Então, a maioria das pessoas estão preocupadas com questões internas. And I understand that. E eu entendo isso. So yesterday I said I'm putting out I'm putting out a line regarding Ukraine regarding King of the North, King of the South. Então, ontem eu disse que eu estou colocando uma linha sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul. And I'm saying that gives a certain structure. E eu estou dizendo que isso nos dá uma certa estrutura. And this structure can help us to identify other lines. E que essa estrutura pode nos ajudar a identificar outras linhas. How do you make like this straight line? Because this. That looks better. Thank you. So this structure can help us to understand another line. For example, the internal structure. Então, essa estrutura pode nos ajudar a entender outras linhas. Por exemplo, a estrutura interna. The internal America story. A história americana interna. Or the internal story within the movement. Ou então a história interna do movimento. So I think for 2022, eu acho que para 2022, I think we generally accepted that the Vesper study of Elder Tess were the increase of knowledge for this movement. Acredito que todos estamos alinhados e concordamos que os estudos de Vesper foram um aumento de conhecimento interno desse movimento, que foi de fevereiro a junho de 2022. For you? Okay. So it's can you hear me? Okay. The microphone is just for the people at home, I think. Okay. So it's someone asking on Zoom if I say it in French. Someone can translate in English. Okay. And the 17th of July. Alguém está perguntando no Zoom. On Fox News that it will. Sorry. That he will. Okay, I repeat. It seems to me that the 17th of July. Me parece que 17 de julho. Trump declared on Fox News that. Trump declarou na Fox News that he will deal with the problem of Ukraine in one day. Que ele vai lidar com o problema da Ucrânia em um dia.
So we can see Trump as well at the beginning, Então nós podemos ver Trump at the no place começo, of Orban. no lugar de Orban. Thank you. So the person at Zoom says A pessoa you no can Zoom put diz, Trump here as well. você consegue colocar Trump aqui também. So you either have Trump, Trump, Orban, Orban, E você consegue ter Trump, Trump ou and I Orban, chose Viktor Orban. Orban, Trump. E eu escolhi Viktor Orban e Trump. Thanks. That's what I got from what you said. Is that correct? É isso que eu entendi do que você falou. É isso mesmo? You can mark Trump at the beginning of Você Exeter. consegue marcar Trump no início de Exeter. So I was telling, I wasn't going into this internal line, Então eu não ia entrar nessa linha interna. the increase. I think it's a generally accepted. It's general accepted that 2022, the Vesper series of elder tests, was the increase of knowledge in our movement. Então, eu acredito que já está bem, já é algo bem aceito no movimento, de que os estudos dos I think the Vespers da discussion Ancient was what are Test the external foram events o aumento de conhecimento do connected to nosso that in the movimento. same time period. E acho que o questionamento que surge é qual é o evento externo que se conecta So then you com make a esse aumento line de conhecimento. for Ukraine, what I did, or you can make a line that is related to Então você pega e faz uma linha da Ucrânia ou alguma outra linha que you mark esteja June relacionada. 24, the overturning of Roe v. Wade. E aí você marca 24 de derrubada de Roe versus Wade. But that's a story in itself. It's a line in itself. E essa é uma história, uma linha em si mesma. I'm not a specialist in that one. Eu não sou especialista nessa. I know that in November and December of 2021, Eu sei que entre novembro e dezembro de 2021, the SCOTUS was working on this court case. They had I think the oral hearings. que a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles estavam trabalhando nesse caso. So in June 24, they had the, what do you call it, the decision. E então, em junho, eles tiveram tomaram a That's decisão the two-way marks that na I would corte. mark. Então, esse seria o marco que eu And usaria. I don't have any for these. E eu so não far. tenho nada para os próximos até agora, por enquanto. So people have been asking me about those lines, those stories. Então, as pessoas têm me perguntado sobre essas linhas, essas histórias. And what I only did this weekend is giving us this upper line structure. E a única coisa que eu fiz esse final de semana foi, nesses dias, foi dar essa estrutura da linha I'm de suggesting cima. that this is the structure that we use E eu estou sugerindo que essa é a estrutura que a gente usa to understand other lines as well. para entender outras linhas também. So people have been asking, what do you do with Exeter, the formalization of the message? Então, as pessoas têm perguntado o que você faz, então, com Exeter, a formalização da mensagem. If that is 2024. E se isso for Because 2024. a lot happened in 2024 in the movement. Porque muita coisa aconteceu no movimento em 2024. Question? When you're done with your point, I would have a question about Boston, but only if you say Okay, you we'll do that then after. Yeah. Ela tem uma pergunta So, sobre Boston, mas só vai was there fazer another se ele entrar nela. Oh, yeah. That you've said, we need to use the story of the king of the north and the king of the south Então você disse que nós precisamos usar a história do rei do norte e do rei do sul to guide us in all the other decisions we make. para nos guiar em todas as outras decisões que a gente toma. About where we're going to place the waymarks and stuff.
sobre onde nós vamos colocar os marcos e essas coisas. No, I'm not saying that the king of the north, king of the south is more important than the other lines. Não, eu não estou dizendo que o rei do norte ou o rei do sul são mais importantes que as outras linhas. It's just the first line that I could kind of complete from the beginning to the end. Mas foi tipo meio que a linha que eu consegui completar de início a fim That would make sense to me. e que faria sentido para mim. You can do it with an abortion line if you like. If you have a line, whatever, on the theme of abortion, and you can make it from the beginning to the end. That can become the structure for the rest. E se você tiver, por exemplo, a linha com relação ao aborto e você conseguir fazer essa linha de início a fim, isso pode se tornar uma estrutura para te guiar no restante. Okay. Mm-hmm. I guess this is a rhetorical question. Why have you chosen this line? Eu acho que essa é uma pergunta meio retórica, mas por que você escolheu essa linha? And the second question is, E a why segunda are you pergunta é: fielding questions about other lines? Why I que fill você in está Why are you answering questions about other lines? e por que você está respondendo perguntas sobre outras linhas? Which is another way of saying, why are people asking you about other lines? Que é outra maneira de perguntar por que as pessoas estão te perguntando sobre outras linhas. So it's two questions. Why have you chosen, it's related to Curtis's question, I think. Why have you chosen this line? E acho que está relacionado com a pergunta do Curtis. Então, As por que opposed- você escolheu essa linha? You said I could have chosen any line. Ao invés de, como você disse, ter escolhido qualquer So outra why this linha. one? Why not another one? Por que essa e não outra? And why are people asking you about other lines? E por que as pessoas estão perguntando sobre outras linhas? Okay. So why I've chosen this line Então, a razão pela qual eu escolhi essa didn't linha feel like a choice or something. não me pareceu muito como uma escolha, But it describes a history mas ela descreve where uma história mm, it's a history where I think we have an understanding of the end. é uma história onde eu acredito que nós temos um entendimento com The relação ao death of the king fim of the dela. south. So you have a waymark that is, you don't know how, but you know we have a death at the end. Nós temos então a morte do rei do sul. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que nós temos And I esse think marco ali. 2021 to the Sunday law, or for 2021 to the time where we're living in today, E eu acredito que de 2021 para o decreto dominical, ou 2021 You até just o follow the momento news. que nós estamos vivendo agora, você está I think cheio this de is the most notícias. obvious story to follow because you're just E por isso eu acho que essa é a história mais óbvia a ser seguida. because there's so much information about it. There's a lot of information available. Porque tem muitas informações sobre ela, tem muitas informações And disponíveis. Media is talking about it every day. A mídia está falando sobre isso todos os dias. And we know it is prophetic because it is a proxy war. It's a war between the king of the north and the king of the south. E nós sabemos que é profético, porque é uma guerra por aproximação, é uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. I'm not, it's a bad answer to your question, but Eu acredito que seja uma Mhm. má resposta para a sua pergunta. yeah, but he's responding. Yeah. And why people ask, why do people ask about the other lines? Então, a segunda pergunta, por que as pessoas estão perguntando sobre outras linhas? Because they want to test my line. Porque eles querem testar a minha linha. If you say 2024 is Exeter, Se você diz que 2024 where's the é Exeter Exeter, message then in 2024? então onde que está a mensagem de Exeter em Or- 2024? Because people have
many people have a understanding of the internal line. They have a picture of it Porque eu acho que muitas pessoas têm entendimento, based on uma the studies that have been imagem presented. da linha interna, baseada nos challenge estudos them que têm now. sido apresentados, e eu estou desafiando elas agora. So they're now questioning. That's my words. They think, okay, this makes sense, this line that he presented, Então, essas são minhas palavras. Então, eu but acho que it eles estão challenges olhando e my view on falando, the other line. essa linha talvez faça sentido que ele está apresentando, mas isso pode desafiar outras So linhas. I want to hear from him how he thinks about this challenge that I'm dealing with now. E aí, então, as pessoas devem estar pensando, eu quero que ele, então, me diga como ele se sente com So I think relação that's what a people esse ask me desafio que eu estou enfrentando agora com relação a outras linhas. about other lines. Então, acho que é por isso que as pessoas estão me perguntando sobre outras linhas. Of course. Got this one? Oh, no. All I wanted to point out O que eu queria is that the pontuar reason this line has been chosen, that you chose this line, que a razão pela qual você escolheu essa linha is because if we call it America or internal, é porque se nós chamarmos de América ou interna, all the symbology that's being used there to create those lines toda a simbologia que está sendo usada para criar essas outras linhas are all new ideas. são todas novas ideias. We're reinventing terms. Nós estamos reinventando termos. So the threefold union Então, a tríplice is união now being redefined in a way that it's never been done before. está sendo reformulada de uma maneira que nunca foi feita antes. So how do you know these new definitions are correct? Mhm. Então, como é que você sabe que essas novas definições estão corretas? The rise of a dictator O levantar de um ditador is now being defined as the failure of the Republican Party. agora está sendo colocado como uma falha This do movement Partido never talked things Republicano. like that before. E esse movimento nunca falou coisas assim. So how do you know these new ideas are correct? Então, como é que você sabe que essas novas ideias estão corretas? It seems to me, E me parece, when I heard what you were presenting, quando eu ouvi o que você estava apresentando, you didn't say it directly, você não disse isso diretamente, but if you go to the Time of the End magazine, mas se você for à revista do Tempo do Fim, definitions that are given there definições que são dadas for lá, Daniel 11, just say 40 and 41, digamos para apenas Daniel 11, 40 e 41, you haven't changed that. você não mudou isso. You've used established terms, ideas, and models Você usou modelos e ideias e termos estabelecidos, that I think we should all believe or Right. believe are correct. e eu acredito que todos nós deveríamos acreditar ou acreditamos que Separate to the são corretos, details separados só por alguns detalhes about the increase of knowledge or the formalization. sobre o aumento de conhecimento e a formalização. We know that line, Nós conhecemos aquela and linha the symbols haven't changed. e os símbolos não mudaram. If we were to create a line of abortion, Se nós fôssemos criar uma linha sobre aborto, you have no way of cross-referencing that to another story that we all know is correct. Mhm. você não tem como fazer uma referência cruzada com uma outra história que a gente sabe que é correta. That's why I think that line was chosen. E é por isso que eu acho que você escolheu essa linha. And the second answer to my question, E a segunda resposta para a minha pergunta, people shouldn't be asking, will explain the internal Exeter story. eu não acho que as pessoas deveriam estar perguntando, pedindo para você explicar a história interna So de we know that Exeter, your line is correct. para que então a gente saiba que a sua linha está correta. That's not how we're supposed to be playing with lines. Não é assim que nós deveríamos brincar com as The linhas. line that you've proposed A linha que você está propondo, either stands or falls on its own merits, ou ela se mantém em pé, ou ela cai pelos seus próprios méritos.
you're using that line to check another line. Você está usando essa linha para verificar outra linha. The line that you're checking can't be used to check your own line. A linha que você está querendo verificar não pode ser usada para verificar a sua própria So everybody linha. who's asking you questions about the line you're supposed to be checking, Então, todo mundo está fazendo perguntas sobre a linha que você gostaria de checar, to prove the veracity of your line, para provar a veracidade da sua linha. it seems to me they don't understand what you're actually doing. E me parece que eu acho que me parece que você não entende o que você está fazendo. Yep. It was a group discussion and you and me were part of it. Houve uma discussão em grupo e eu e você fizemos And we parte, were estávamos nele. brainstorming about Panium. Nós estávamos fazendo um brainstorm sobre Fanium. And in this discussion, we took the build up at the border E nessa discussão nós levamos ela para o quadro and we took the battle up till the point of the invasion. e nós levamos a batalha até o ponto da invasão. Because at the day of the invasion, it was clear that Putin didn't get what he wanted. Porque no fim da invasão, ficou claro que Putin não conseguiu o que ele queria. He lost the battle. Ele perdeu a batalha. So that was our discussion back then. E essa foi a nossa discussão naquela época. And what I'm understanding you do now is that you don't consider that. E pelo que eu vi que você está fazendo agora, você não está considerando isso As part of Boston, como parte de Boston. and you only consider the build-up as Boston. E você está... Could you elaborate a bit? você está colocando outra coisa em Boston. Você pode elaborar um pouco? I know the military buildup is taking place in the same time period, Eu sei que a crescente militar acontece nesse but I think período, Panium is not the military buildup. mas eu não acho que Panium é essa organização do It is the militar. information war that Putin loses as soon as Biden stands up. É a guerra de informação que Putin perde assim que Biden se levanta. And that's about the military buildup, of course. E isso está relacionado, sim, a esse Because Putin says, levantamento no, we're militar, just doing a training there. porque Putin ele fala, não, a gente já está fazendo um treinamento ali. And Biden says, no, you're going to invade. You're going to do it from the north, from the east, and then you want the planet in a few days. E Biden está falando, não, você vai invadir do norte, do leste e vai colocar tudo em And they start to movimento. share that story and they push that narrative. E eles começam então a compartilhar essa história e empurrar essa narrativa. And the narrative of the USA starts to win it from the Russian version. E a narrativa dos Estados Unidos começa a ganhar em cima da narrativa russa. And that's what I mark in October. Starts in October. I think that's Panium. E é isso que eu estou colocando em outubro, é isso que eu estou marcando como início de Panium. Not the military. It's all connected with the military buildup. The military buildup itself is not Panium. Está tudo conectado com essa organização, esse levantamento militar, mas esse movimento militar não é Panium. Do you detach Panium from Boston then? You say the two different things, which we need to consider differently. Então, você está separando Panium de Fulfillment Boston. of Panium. Então, são duas coisas que a gente With tem its que considerar details. separadamente. And then Boston, which is the arrival of a message for a new dispensation. Então,
Boston seria só a chegada de uma nova dispensação, That's an internal arrival of a message. mas a chegada de uma mensagem, isso é interno. You want to respond on this? Yeah, that's fine. I was just going to say what Aaron's been saying, that Eu só ia dizer que there's different stories that you tell at a waymark. existem diferentes histórias que você conta no marco. And at a date that you give that waymark, E na data que você coloca esses marcos, you'll never see all the stories achieved at that date. você nunca vê todas as histórias alcançadas nessa data. So the story about a message arriving, Então, a história sobre uma mensagem chegando, the story of America's war against itself, a história da guerra do norte contra o sul, and then the story of America against Russia e a história da América contra a are all Rússia. different stories that will have different dates. Então, todas essas diferentes histórias vão ter datas diferentes. I want to respond on Tamina. I had a moment to think. Eu quero responder primeiro a Tamina. Because you mark Boston as a beginning of something that you don't really see. Porque você marca as a Boston message, como o but- início de algo que você não vê de fato. And I think I talked about that. And I think we talked about it yesterday evening here in this group discussion. Eu acho que a gente falou sobre isso ontem nessa discussão em grupo. When you mark 2021 Quando você marcou 2021 as an Exeter for the Sunday law, como Exeter e o decreto dominical. then at the Sunday law, we mark the rise of the USA as this unilateral power. You could say, I think yesterday we called it, what was it? No, not this discussion. Então, a gente lembra que a gente marcou os Estados Unidos como esse poder USA has unilateral, power. You could say poder MAGA. dos Estados Unidos. That's Trump's o- version. This is O Trump. MAGA, tornar a América grande novamente. What we said here, this is also MAGA. Mas nós This is dissemos Biden. que aqui também é MAGA. Biden restores US credibility, Onde o Biden, wins, ele restaura a credibilidade Ah. americana. defeats the King of the South in the information war. Quando ele derrota o Rei do Sul nessa guerra de informação. It's all to make America great. É tudo com o objetivo de tornar a América grande. But this was Biden. Mas aqui é Biden. And I'm saying this is the mini version of what is going to take place at the Sunday law. E eu digo isso que essa é uma mini versão do que vai acontecer no decreto dominical. Maybe you can't see it so much. It was just a White House meeting and you can read about it in the media. Então você não consiga ver isso tão claramente, porque foi algo que aconteceu só dentro da Casa Branca, foi uma reunião So that interna. is Boston, Mas você consegue ver na It's mídia. there. E isso é Boston. but it develops into MAGA version Trump. Mas isso se desenvolve na versão Trump do MAGA. And in our lines, depending what line it is, being Boston or Exeter. Yeah, you can. This is a Boston. This is an Exeter. Sorry. Então, nas linhas, a gente tem aqui, então, Boston e Exeter. Yes, it's a Boston. It's an Exeter. But Boston it develops. Mas o Boston, então, ele se desenvolve. I don't know if that answers. Não sei se isso responde a sua pergunta. Helps.
answered the invasion question I had about our discussion in Austria, but we can also talk afterwards if you want. I don't remember. But okay. What was the point about the invasion that we made? Você pergunta sobre o ponto que nós fazemos sobre a invasão. Back then we talked about Panium Na época a gente falou sobre Panion and when Panium would take place, e sobre quando or Panion how long the aconteceria, battle was. ou por quanto tempo essa batalha foi. And the conclusion of that discussion was the invasion itself was the end of the battle. E a conclusão foi que a invasão em si era o fim dessa batalha. Because Putin essentially didn't get what he was planning to get. Porque Putin não conseguiu o que ele I don't planejava get that point conseguir. because he didn't get it. But later on, I mean, it was not on the day of the invasion that he didn't get it, or I eu não- don't get that When point. he, when Não he tô entendendo o seu invaded, ponto, Yeah. porque não foi no he thought momento da invasão que ele não ganhou. within hours or short days, Mhm. he was thinking to have the Ukraine government collapse Porque ele achou que em questão de horas ou dias, ele and veria take o over. governo da Ucrânia colapsar. And that didn't happen. E então ele tomaria o and poder, we mas isso não get stuck aconteceu. in this long war. E isso acabou se transformando nessa longa guerra. And him not reaching that goal, we thought could mark the end of Panium. E eu lembro que a gente pensou que ele não alcançando esse objetivo poderia marcar o fim de Pânion. The king of the south loses. O rei do sul perde. Yeah. Okay. Yeah. I don't remember the discussion, but I know the thought. Eu não lembro dessa discussão, mas eu lembro do pensamento. And that's what I think I discussed in my first presentation, E acho que isso foi algo que eu discuti na minha primeira apresentação. that even the Waymark Panium wasn't really settled. Que mesmo o marco de Panion não estava bem estabelecido. Elder Tess did several presentations on it, A Anciã Tess fez diversas apresentações sobre isso, but I think never finished it completely. mas acho que ela nunca finalizou completamente. So I think that was the discussion that was going on. Where does Panium end? E aí então surgiu esse questionamento, onde que Panion Does it termina? continue into 2022? People thought it even continues in 2023. I talked to people a few weeks ago that still thought we were in Panium. Então, será que ela se estende até 2022, 2023? Tem pessoas que até algumas semanas achavam que se estendia até que a gente talvez até estaria ainda So em that Pânion. that waymark wasn't established. Então, esse marco ele não foi bem estabelecido. Where do you mark the deadly wound of the King of the South? Quando que você marca a ferida mortal do Rei do Sul? But the thing that Elder Tess had established was the beginning of Panium or Beneventum. Mas algo que a Anciã Tess ela tinha estabelecido era o início de Panion ou Beneventum. When you look at Beneventum, it is a story about elephants, Quando você olha para o Beneventum, a gente tem uma história sobre elefantes. and it started with this warfare by Biden E começa com essa guerra com Biden. And yesterday evening in the discussion, it was said Biden poked in the eye of Putin. E ontem, ao final da discussão, a gente falou que a Biden ele meio que colocou o dedo no olho de Putin. Because two pro-Russian television stations were shut down. Porque algumas estações de televisão que eram pró-Rússia foram fechadas. The oligarch was arrested, etc. Oligarca foi preso e etc. And I think it was an information war at the beginning. E eu acho que Because they started to change the story or the narrative in Ukraine. E eu acho que foi a Guerra da Informação que começou was the beginning of the battle.
que começou a mudar a They wanted to história get na rid Ucrânia. of pro-Russian politicians or news outlets Quando or todas at least the ones that were corrupt. essas pessoas So they started to change this yes, I keep saying narrative então quando todas essas pessoas, from estabelecimentos que pro-Russian eram to pró-Rússia more pro-Europe. começaram então a ser So fechadas e se tornou the point uma is, narrativa mais pró-europeia. it starts with Beneventum starts this way, so it should also end. It cannot end with a literal war. Então, se Benevento começa dessa maneira, ela não pode terminar literalmente com uma guerra. It begins with an information war. It ends with an information war element. Na minha visão, ela começa com uma guerra de informação, então ela termina com uma So guerra de that's why I mark informação. October and not the literal invasion. E é por isso que eu marco outubro e não a invasão, literalmente falando. Yep. Oh, my laptop even turned off. Any other questions? Mais alguma pergunta? Yeah. Sorry, but I asked you this question before. Okay. Yesterday was not recording. And Eu fiz essa pergunta ontem. Oh. The answer. So can you explain again why you took different examples in different lines, as I remember, about. Você pode explicar porque você pegou outros exemplos de linhas diferentes What was Exeter? para explicar o que era Exeter. So yesterday I did this. Então ontem eu fiz isso. I went to several Exeters Eu fui a diferentes Exeters and tried to find a common characteristic e tentei buscar uma característica em comum for the external events. para o evento externo. So we went to 1996, Nós fomos em 96, 2012, 2022, 2012, 2018, 2018, 2021, 2021 and again 2021. e aqui de novo 2021. And I think Raquel had a good point. E eu até acho que a gente chegou num bom ponto, Because when I did this, porque quando eu fiz isso, before I go there, I went to those Exeters to look for common characteristic. então antes de entrar nesse ponto, eu fui para esses Exeters buscando esse ponto em comum. And Raquel said, you are studying, let's call it the Ukraine line or the King of the North, King of the South line. Porque aqui a gente está estudando a linha da... But all the Da- Exeters that you looked da at were not Ucrânia. necessarily belonging to that story. Mas os Exeters That que, was your que a question. gente estava olhando, eles não necessariamente pertenciam a essa história. So I went to Islam here. Então eu I fui ao went- Islã aqui, I went to America internal here. eu fui ao interno americano aqui. She said, why not? Why don't you go back to the Exodus of the same story? E então me perguntaram, por que você não volta então ao Exeters da mesma história? First of all, Em primeiro lugar, no, that's not a good. I don't think it's necessarily necessary.
Eu não acho que é necessariamente necessário, because every Exeter should. I think we should have most characteristics on all Exeters. eu acho que nós deveríamos ver a maioria das características de Exeter em todos os Exeters. How do you say that? Sorry, I'm just struggling with my English. I'm taking a concept of Exeter Então, eu estou pegando um conceito de Exeter and I look at other waymarks to see if I find other characteristics. e eu olhei para outros marcos para ver se eu encontrava outras características. Okay. Good question. Why you haven't gone to other Exeters on this story or this line? Yeah. Então, a pergunta é, por que você não tem outros Exeters nessa história, nessa linha? Which ones would they be? Well, Se você tem, quais wanna go seriam to- eles? Okay. in 2001, I don't know a story or a line in 2001, an event. Então, eu não sei em 2001 um evento ou um marco assim. I don't know an event in 2001 regarding the battle or the struggle between the King of the North and the King of the South. Eu não sei de um evento em 2001 que marque essa luta, essa batalha entre o Rei do Sul e o Rei do Norte. 2014, I think same thing. 2014 é a mesma coisa. That starts to become more visible in the 2014, I guess. No, Eu acho- 2016. It starts at Ipsos. Começa a ficar mais visível após 2016. Mm-hmm. You're going to have to do every single waymark and identify every single one for that one line from 1989 to the Sunday Law. Mm-hmm. Então você vai precisar And you're fazer saying that's invalid to do that. cada um desses marcos desde 89 até o final. That's not what I wanted to do when I did this. Não I era isso que eu didn't queria do that. fazer I'm quando eu fiz asking, isso. is it valid to even do that? Because you've said it is. I thought Yeah, about it. Minha pergunta é válido fazer isso? Porque você disse que seria. Well, why I said it was making sense to me Então, o que eu disse e que fazia sentido para mim is because it can look random. I can just pick and choose the extras that I want or the characteristics that I want that suit my case. é que poderia parecer aleatório eu pegar os actors que eu quisesse para pegar as características que eu quisesse para que se encaixassem na minha So if linha. you want to be more less picking and choosing and just take the line that you have, E para that's você why I ser, thought it então, would perhaps make my point stronger. ao invés I'm de not ficar saying that it's pegando e escolhendo o necessary. que eu quiser, eu tentaria usar dentro My da própria question linha. is it correct to say that all the previous Exeters, all the previous Bostons and Concords are all on this line and we can identify every single one to bring us up to Sunday Law on the line of the King of the North and the King of the South? A minha pergunta é possível identificar todos os Bostons, todos os Exeters dentro dessa mesma linha para que nos leve ao fim dessa linha da Guerra do Rei do Sul I've com o got Rei a do position. Norte? I'm asking because you said you've already just said yes because it's a good question. E você já disse que tinha dito que sim, então essa é uma boa pergunta. I said yes because I think my point, the goal that I had with this, I think my point would be stronger if I would, if possible, use King of the North, King of the South Exodus. Então, So you're saying yes, they exist. No, if they exist, I should use them. Do you believe they exist? No, I don't think they exist. So it's not a good question. I know I'm rushing. Okay. Então, ele A good perguntou question se means a valid question. So you're bought into the idea that you will have every single Exeter on that one story. Então, você disse que seria uma boa ideia se nós tivéssemos todos os Exeters dentro dessa mesma As opposed história. to saying,
I don't believe you can do that. Mas eu estou dizendo que eu não acredito que você consiga fazer Just isso. clarifying what your position is. If you believe you can do it or you can't do it. Então, ou você acredita No, que I don't consegue think you fazer can ou do it for não. all. But I don't think I have been careful or secure enough, and I could perhaps have done several different. And that's something I think I can look back into. But I'm sure 1996 or 2012 or something are no Exodus regard to the King of the North. Então, I'm so sorry. eu não me sinto seguro o suficiente para fazer isso, porque eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente não tem um Exeter. I wanted to ask, I understood before that when you draw a line and you take a dispensation and you take a Oh, history. sorry. Oh, sorry. Eu entendi que quando você desenha uma linha e pega uma dispensação, I have to review. I understood, I understood understood before. I understood before eu entendi that antes. when you draw a line or a dispensation Quando você desenha uma linha ou uma dispensação, where I want to clarify a point or a history, e você quer identificar uma história, I have ponto, to see this history developing from the beginning. That means que eu preciso ver essa história se desenvolvendo desde o início. from 1990, from 1989 Então, de till the Sunday 1989, Law, and then we would see also we were supposed to end that history. I think that's the same até o decreto discussion. dominical, então nós teremos que ver o fim dessa história. I think that's the same question or the same discussion that we had yesterday evening after the study. Eu acho que essa é a mesma In regard to pergunta e discussão que a 1840. gente teve ao final da apresentação de ontem. You're looking for a concept, Você está procurando por um conceito. and you look in other places where you can find the same thing. E você olha para outros lugares onde você encontra a mesma coisa. I'm just looking for the concept of Exeter. Eu só estava Externally. buscando pelo conceito de Exeter. And of course, in Exeter, you only understand when you understand the whole story. É claro que você só vai entender Exeter quando você entende toda a história. I just didn't do that because of time. Eu só não fiz isso por conta do tempo. And I don't think for this point, it was very relevant to do that. E para esse momento eu não achava que era relevante I fazer saw a isso. finger here. Last one. Finger? I was just going to say doing it this way seems stronger to me than what Raquel suggests. Eu só ia dizer que para fazer assim me parece mais forte do que a maneira Because I como would suggest Raquel that is line sugeriu. upon line, compare and contrasting. Porque ao I might be fazer wrong, but I understood what Raquel says. She tried to have a thread. She was threading. que aqui você fez um comparar e contrastar e para mim ficou muito bom. Mas eu entendi o que a Raquel 10 disse minutes de ago você was told poder that fazer we o should stop in 10 minutes. So I think we leave the discussion for after. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar essa discussão para depois que eu já passei bastante do It tempo. will be a long afternoon. But I thank you for your questions. And I didn't answer all the questions also that I received. But perhaps they can be answered in the future. E eu sei que eu não respondi todas as perguntas que eu recebi, That's mas talvez elas possam ser respondidas no futuro. Dear Lord, Querido Deus, you see, you've been seeing us having good discussions.
você tem visto, nos tem visto tendo boas Lord, I feel discussões. blessed being part of this movement, Eu me sinto abençoada por fazer parte desse movimento, that we are allowed to have opinions and have discussions, onde nos é permitido ter opiniões e ter discussões, that you're a God that want to help us develop our understandings ourselves. e que você é um Deus que quer que a gente desenvolva os nossos pensamentos, And that you lead us in it. e que você nos guia nisso. We pray that you continue to lead us in getting a better understanding of the times we're living in, Eu peço que você continue nos guiando para que possamos ter um melhor entendimento do tempo que vivemos, that we all may come in unity on the important messages. que possamos todos entrar em união nas mensagens que realmente importam. I pray for the movement worldwide, Peço pelo movimento mundialmente, the leaders, the ministry leaders, the continental leaders, por cada um dos líderes ministeriais, continentais, continental leaders. I pray that you bless them all in guiding and directing the flock, peço que você os abençoe em dirigir e guiar o in a rebanho, way that you would do in a way that you do with us. da mesma maneira como você faz conosco. I pray that you continue to guide and direct us. E peço que você In nos Jesus' name. guie e nos direcione. Em Amen. nome de Jesus. Amém.